Obrigado, senhor primeiro secretário. Eu, na última semana, trouxe a essa casa uma situação que nos chamou muita atenção e que nós, obviamente, contestamos, que é a obrigatoriedade, falei isso inclusive ao líder do governo, a obrigatoriedade de, a partir de hoje, todas as crianças estarem em sala de aula. E de uma forma surpreendente, algumas escolas não só não têm como receber essas crianças, porque não há condições de fazerem aquilo que chamam de biossegurança, como estão pedindo, deputado Arilson, para que algumas turmas estejam num dia e outras em outro dia, porque não há como receber todos e todas as meninas e os meninos na mesma sala de aula. E eu fui, na quinta e sexta-feira, deputado Romanelli, em várias escolas de Curitiba e de São José dos Pinhais. Nenhuma delas, daquelas que estavam completas, a maioria não estava completa, mas daquelas que estavam com o seu total de alunos, nenhuma tem condições de ter o distanciamento. Eu acredito que o secretário Feder, que não sei se é o secretário ou alguém que orienta o secretário, ou sai da cabeça do secretário, parece que a ideia do secretário é só fazer com que as pessoas voltem para as salas de aula, independente do que aconteça. E aí começa a lançar mão de artifícios que são absolutamente condenáveis. Como nós falamos aqui da resolução 2867-2021, aquela que determina, estabelece os procedimentos complementares referentes à atuação, atribuições e competências do diretor auxiliar nas instituições de ensino da rede estadual de educação básica do Paraná. E que diz que os diretores têm que acompanhar as aulas pelo menos uma vez, cada professor terá pelo menos uma vez no mês o acompanhamento, deputado Galo, do diretor, ou seja, o diretor virou babá do professor. Pior ainda, quando chega lá no artigo 16º, já está quase no final da resolução, no artigo 15º, perdão, diz fim da instrução da comissão de apuração, que irá ouvir as pessoas, ter o conhecimento que possam prestar esclarecimento a respeito da falta de condições do professor de dar aulas. Fim da instrução após manifestação do diretor ou diretor auxiliar, a comissão de apuração elaborará o relatório final circunstanciado. 1. Havendo a confirmação, deputado Lemos, imagine o senhor, havendo a confirmação da existência dos indícios da insuficiência de desempenho da atribuição da atuação do diretor e ou diretor auxiliar, deverá a. Especificar as insuficiências de evidência, sugerir o afastamento definitivo do diretor ou diretor auxiliar, manter o procedimento à comissão paritária, não havendo a confirmação da evidência da insuficiência de desempenho do diretor ou diretor auxiliar, caberá a indicação de arquivamento. Ora, primeiro abre o procedimento porque diz que é insuficiente, depois vai ver se de fato é insuficiente. Isso é mais um dos devaneios do secretário Feder, que insiste em colocar as crianças dentro da sala de aula e como se já não bastasse toda essa sandice que está sendo feita, aí lança um programa, deputado Goura, chamado Escola Bonita. Vejam, senhores, Escola Bonita, parece que o programa de um conhecido animador do auditório, e eu não estou me referindo àquele da Globo, mas um outro que pergunta quem quer dinheiro e sai com os dinheirinhos na mão, parece que isso aí virou regra. Porque a Escola Bonita diz o seguinte, a Escola Bonita será obrigatória, receberá obrigatoriedade de presença e poderá ter até R$33 mil a mais no fundo rotativo. Em novembro, pelos índices de outubro, ela terá que ter 80% de frequência da média de outubro, ou crescimento de 20 pontos percentuais acima da frequência no final de setembro. Escolas Ouro e Diamante, no IDEB terão adicional de 60% até o teto de R$33 mil. E aí vejam os senhores a pérola que nós recebemos. Isso foi no sábado à noite. Diretores e diretoras, boa noite. Exemplificando a campanha acima, uma escola irá receber 3 mil da Escola Bonita em novembro. Por exemplo, escola tem 700 alunos. Se atingir 80% de frequência presencial dos alunos da média do mês de outubro, ou crescer 20 pontos percentuais comparado a setembro, ganha mais R$10 por aluno, R$7 mil.
Se a escola tiver sido premiada na categoria ouro, ganha mais R$ 6,00 por aluno, 4.200. Nesse exemplo, a escola receberia 3.000, mais 7.000, mais 4.200, 14.200. Senhores deputados, vejam o que diz o núcleo mandando isso para os diretores. Vamos, além da escola bonita, coloca embaixo. Vamos com tudo. Aluno em sala de aula. O chefe do núcleo regional de educação mandou postar para os diretores. Isso é assédio moral, isso é uma aberração. Fazer esse tipo de coisa resulta, senhores deputados, senhoras deputadas, resulta no ato insano, estúpido que nós vimos na última semana, quando o senhor Elcio esteve na Escola do Campo, em São José dos Pinhais, e ameaçou a diretora dizendo que se não tivesse, o senhor Elcio é do Núcleo Regional de Educação Sul, Metropolitana Sul, onde está a senhora Adriana Campa, foi até a Escola do Campo Rural de Contenda, ameaçando o diretor de retirá-lo de lá, aos berros, em frente a todos os funcionários, disse que ela seria removida e que ela perderia a condição de diretora. Quem é o burocrata da Secretaria de Educação para dizer que a diretora eleita pela comunidade vai ser retirada por ele se não cumprir o número de alunos que ele quer em sala de aula? Isso não só prejudica os professores e os alunos, prejudica todos nós, prejudica o governador, cria problemas para o líder do governo, sem dúvida, porque é líder do governo, nós somos líder do PT, deputado Lemos é líder da oposição, mas ninguém concorda com isso. Ninguém, doutor Batista, em sã consciência, concorda que um pai mande uma criança. Eu tenho recebido dezenas, os senhores também devem estar recebendo, dezenas de pedidos de pais, de mães, para que o seu filho não seja obrigado a ir à escola, porque ela não tem segurança que essa escola terá os procedimentos ditos de segurança. Centenas. Alguém acha que isso não sobra para o governador? Alguém acha que daqui a um ano vão lembrar do FEDER e não do governador? É o governador que tem que tomar atitude. Quando o senhor Elcio vai numa escola ameaçar a diretora, o burocrata vai ameaçar a diretora eleita, alguém vai lembrar do senhor Elcio? Ninguém vai lembrar. Mas vai lembrar que colocou seus filhos na escola sem que tivesse segurança para isso. Recebi, professor Tercílio, de uma mãe ontem à tarde, um pedido desesperado para que eu conseguisse um médico, que eu não consigo, um médico, porque o seu filho tem bronquite, está acima do peso e hoje teria que estar na sala de aula. E a sala de aula dessa criança, de 12 anos, é uma sala de aula que está completa. E aí tem um outro problema. Os alunos, como eu falei no início, que vão um dia, não devem ir ao outro. Sabe o que está acontecendo? Os alunos que vão em um dia querem ir ao outro também. Nós não estamos conseguindo agora assegurar, de uma forma que a secretaria acha que é o correto, esses alunos em sala de aula ou em casa. E aí uma série de outras situações estão acontecendo. Transferência de turma do noturno, como aconteceu em São José dos Pinhais, para a escola municipal que não tem condições. Mudança de direção de escola, terror dentro das escolas. Até onde? Por que a educação foi colocada, mesmo com os 500 milhões aprovados aqui para a Escola do Futuro, por que a educação pública está sendo colocada pelo senhor FEDER como aquela que deve ser derrotada pelos burocratas? Os burocratas daqui a um ano estarão fora. Eu duvido que esses que ameaçam diretores hoje estejam daqui a um ano. Não sei nem se o governador continuará. Mas ainda que o governador continue, ainda que seja outro governador, os burocratas estarão fora. O estrago que esses burocratas estão fazendo permanecerá por muitos anos. Por muitos anos. Por isso mesmo, senhor presidente, senhores deputados, nós solicitamos e fomos já atendidos, está marcada para quarta-feira, uma audiência com o Procurador-Geral do Ministério Público, o senhor Jacói, às 10h30, aqui no Ministério Público, porque nós entendemos que o Ministério Público pode, deve e certamente irá tomar providências. Nós não vamos esperar que tenhamos crianças infectadas e óbitos para que depois a escola seja suspensa. Esse caso é tão grave, senhor presidente, que eu estive numa escola em São José dos Pinhais, na última semana,
Deputado Tadeu, por favor, para concluir. E veja o senhor presidente, que absurdo. A escola teve caso de Covid, 4 casos. Aí suspenderam as turmas da manhã. Eu fui à tarde e perguntei, mas por que não suspenderam todas as turmas da manhã e da tarde? A resposta é que o núcleo disse que só se tivesse 5 casos. Como havia um professor com suspeita, mas não se confirmou, a turma da tarde continua tendo aula e a turma da manhã fica suspensa. Virou a verdadeira maluquice dentro da educação. Uma turma tem aula de manhã, outra não tem aula à tarde. Agora umas turmas têm aula à tarde e suspende por uma semana ou 10 dias, sei lá, as turmas da manhã. Uma parte pode ir um dia, outra parte pode ir outro dia. E aí vem o seu Feder e os seus chefes de núcleo comemorar as tais escolas bonitas. Aquele bonito